bem? Na aula de hoje nós vamos falar dos parâmetros curriculares nacionais, tendo como foco a disciplina de Geografia. A sala foi separada em grupos e cada grupo tinha que pesquisar de acordo com os conteúdos que são disponibilizados no PCN. Então vamos aos tópicos que vocês vão poder acompanhar. Elas falaram sobre o grupo, cada grupo falou sobre os objetivos, elas selecionaram 2 objetivos dentro da disciplina. Elas falaram também um pouco, critérios de seleção e organização dos conteúdos, critérios de avaliação e o que foi o diferencial, digamos assim, que elas abordaram sobre critérios das capacidades, critérios não, mas são as capacidades esperadas dentro desse processo. E uma coisa bem bacana, que elas, o grupo dentro do contexto pensou em uma ideia de aula de acordo com o tema escolhido. Então ficou muito bacana, são vários grupos falando de vários temas, não deixem de acompanhar porque está muito legal, está muito especial. Vamos acompanhar então? Vamos lá? A gente está aqui para falar sobre o PCN de Geografia, o tema modo de vida urbano e rural. Nossos objetivos são levantamento, seleção e organização de informações variadas, que a gente pode utilizar nessa parte, mapas, entrevistas, músicas. O outro objetivo, respeito e tolerância no modo de vida de todos. Os critérios de seleção e organização, reconhecer as semelhanças e diferenças dos modos de vida, estabelecer relações com a sociedade e suas consequências para o ambiente. Na avaliação, nós podemos fazer de forma contínua, observar e descrever. O conhecimento, explicar e comparar. Interpretar, verificar e pesquisar. As capacidades esperadas dos nossos alunos seriam verificar se o aluno aprendeu ou adquiriu habilidades para buscar informações e completar suas pesquisas. Compreender diferentes modos de vida. Esperamos que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima. Geografia, informação, comunicação e interação. A proposta de aula é demonstrar com recursos tecnológicos como os objetos de meio de comunicação mudou ao longo do tempo, ressaltando a importância da tecnologia de informação no processo de ensino. Objetivos: tecnologia da informação, comunicação, relação, sociedade, conhecimento, transformação, passado e presente. Critérios de avaliação e seleção: construção do conhecimento, espaço geográfico, funções, cidadania, valores, características sociais e culturais, identidade. Avaliação: reconhecer, comparar, produzir conhecimento, selecionar, organizar, benefícios e prejuízos, informação. Capacidades esperadas: historiador, comunicador, analítico, autônomo, criador, seletivo, crítico, reflexivo, transformador, cidadão consciente. Urbano e rural, modos de vida. Objetivos: adotar uma atitude responsável em relação ao meio ambiente. Segundo objetivo: conhecer e valorizar os modos de vida de diferentes grupos sociais. Seleção e organização: conteúdos para que os alunos possam ler e interpretar. Segunda seleção: para conhecer as características sociais, culturais e naturais de outros lugares. Avaliação: observar e descrever, explicar, comparar e representar paisagens urbanas e rurais. Segunda avaliação: estabelecer alguma relação entre as ações da sociedade e de suas consequências para o ambiente. Categoria para o ciclo 2, e a ideia é observar paisagens cartográficas de sua região e as características culturais. Baseado nos PCNs de Geografia, escolhemos o tema Conservando o Ambiente para fazer uma proposta de aula. Objetivos: preservação e consciência, patrimônio sociocultural, sociedade em harmonia. Seleção de conteúdos, comportamento perante a natureza, conservação ambiental. Avaliação: planejada com critérios, ler, interpretar e representar, linguagem geográfica. Capacidades esperadas dentro do ciclo 1, desenvolver habilidades de observar, descrever, representar e construir, dentro do espaço da geografia. Capacidade crítica no estudo do meio. Nossa proposta de aula é cuidando do nosso planeta, questionar os alunos sobre a ação deles perante a conservação ambiental. Dentro disso, o professor poderá expor materiais que falem sobre
a conservação do meio ambiente. Logo após, os alunos poderão fazer cartazes e distribuir pela escola, com práticas novas e atitudes positivas no meio ambiente. Da natureza, PCN de Geografia. Objetivos: conhecer locais para poder comparar paisagens, observar o local em que vive, tendo um olhar mais apurado do entorno. Seleção e organização dos conteúdos. Conhecimentos básicos para a construção de valores para a vida em sociedade. Delinear o conhecimento do espaço geográfico, paisagens, territórios e lugar. Avaliação, apropriação do conteúdo ensinado, capacidade de percepção das diferenças e semelhança com as paisagens, ler e interpretar mapas simples. Categorias, primeiro ciclo do segundo ano, idade de 7 a 8 anos. Como proposta de aula, os alunos devem observar as praças ou parques perto de sua residência, árvores e solos do local e relatarem com ilustrações e linguagens orais. PCN de Geografia, as diferentes paisagens. Objetivos: reconhecer na paisagem local e no lugar que se encontra inserido. Conhecer e comparar a presença da natureza. Critérios de seleção e organização: reconhecer e localizar as características da paisagem local. Reconhecer algumas das manifestações da relação entre sociedade e natureza. Avaliação: na vida cotidiana do aluno, ele busca avaliar e reconhecer algumas transformações da natureza. Características esperadas: descrever a capacidade de, em um local livre, o aluno identificar as diferentes paisagens e saber localizar no mapa o espaço onde ele está inserido. Ideia de aula: expositiva, ou seja, levar os alunos a um local onde possam explorar as paisagens e outros diferentes relatos para contribuir com a sociedade e natureza. PCN de Geografia, o lugar e a paisagem, ciclo 1. Objetivos: conhecer a organização do espaço geográfico, fazer leitura de imagens e dados. Critérios de seleção e organização: construir valores importantes para a vida em sociedade. Observação, descrição e registro são procedimentos importantes. Avaliação: a avaliação deve ser planejada e utilizada em estudos posteriores. Capacidade esperada: representação da realidade, compreender efeitos do tempo e espaço. Proposta de aula é os educandos tirarem fotografias do bairro onde a escola está situada e comparar com fotografias de 15 anos atrás, fazendo uma análise de como era o bairro e moradores. Em seguida, eles farão um desenho de como estará o lugar e produzirão um mapa indicando onde as cápsulas estão, para que as futuras turmas possam encontrar. O papel das tecnologias na construção de paisagens urbanas e rurais. Objetivos: conhecer as relações existentes entre rural e urbano, conhecer as consequências das ações humanas na natureza, seleção e critérios, desenvolver e construir hábitos e valores importantes para a vida em sociedade, espaço geográfico, paisagem, território e lugar, sintetizam aspectos da organização espacial e possibilitam a interpretação dos fenômenos. Avaliação: avaliar se o aluno reconhece, relaciona e compreende os modos de vida da cidade e do campo. Avaliar se o aluno reconhece os danos e efeitos causados pelo homem na natureza. Capacidades esperadas: identificar diferentes espaços, dentre eles o rural e o urbano, identificar os danos causados pelo homem ao meio, bem como as possíveis intervenções para reverter o quadro de danos. Ideia de aula: que os alunos elaborem uma pesquisa no computador sobre as diferenças entre cidade urbana e rural, elaborar uma lista com as diferenças e expor em uma roda de conversa. Feito isso, levar os alunos para o pátio, onde conseguirão ver os espaços ao redor, para identificar os diferentes espaços e suas semelhanças. Com a observação, eles irão identificar as ações do homem e registrar no caderno, bem como anotar e criar um texto sobre como reverter ou ao menos diminuir os danos ao meio ambiente. Distância e velocidade no mundo urbano e rural. Os objetivos: reconhecer a diferença e semelhanças, reconhecer utilização e observação, reconhecer referências e os critérios de seleção, desenvolver habilidades, construir valores, organização espacial. Na avaliação: relação entre sociedade e natureza,
características de paisagem e espaço por meio de mapas. E as capacidades esperadas é desenvolver o senso crítico e a valorização do mundo rural e urbano, de acordo com o tema dos PCNs, distância e velocidade no mundo urbano e no mundo rural. E a proposta de plano de aula é: podemos utilizar os mapas do Brasil em sala de aula e mostrar os lugares que abrangem um número maior de áreas rural, onde há área urbana, demonstrar a valorização e a diferença e qualidades de uma área para outra, demonstrando pontos positivos e negativos e assim abrindo reflexões em sala de aula. É a nossa proposta.